Intestino preso e imunidade baixa, encontre o caminho para resolver esse problema em 21 dias de forma definitiva, sem o uso de medicamentos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Kombuchazeira Ensina. Você está seguindo o canal? Se você ainda não está seguindo, curta a página e ative o sininho para receber as notificações. Nós também temos uma página no Facebook que chama Kombucha e o Instagram Kombuchazeira Mércia. Hoje nós vamos discutir se a kombucha ajuda a diminuir os efeitos da diabetes. Eu sou Mércia Ribeiro e o tema de hoje é: tenho diabetes? Posso tomar kombucha? Se você acha que esse assunto é relevante, encaminhe para alguma pessoa que de repente possa se beneficiar por essas informações. Na atualidade, os hábitos alimentares da população, não só do Brasil, mas também do mundo, se caracterizam por muitos alimentos processados, muitos alimentos industrializados. E esses alimentos eles têm um excesso de açúcares simples, gordura saturada, muito sal. E tudo isso faz com que no Brasil hoje quase 7% da população desenvolva a diabetes. E a diabetes mellitus, ela é uma doença crônica não transmissível que se desencadeia muitas vezes como uma consequência de uma alimentação inadequada. Sim, existe a propensão genética, mas se você tem a propensão genética, você pode utilizar a alimentação como uma forma de evitar esse desenvolvimento da diabetes. E esse distúrbio metabólico, ele gera quadros de hiperglicemia e a terapia nutricional vai ser fundamental no tratamento. Isso depois que você já descobriu. Mas se você pode prevenir, você pode utilizar a alimentação como um método de prevenção. E a diabetes, conhecida cientificamente como diabetes mellitus, ela é uma doença metabólica crônica e caracteriza pelo aumento dos níveis do açúcar, que é a glicose no sangue. O diabetes deve ser tratado por um endocrinologista. Esse é um médico especialista e de preferência desde o diagnóstico para assegurar uma vida longa e sem complicações. Esse acompanhamento constante, porque através dos exames vai poder se verificar qual a realidade da situação. Hoje no Brasil há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Isso representa 6,9% da nossa população, o que dá uma perda muito grande na qualidade de vida da família e também uma sobrecarga no sistema de saúde pública. Esse número vem crescendo cada vez mais, esses números vêm aumentando e sendo intercorrências para outros tipos de doenças que vão se manifestar. Então, a diabetes colabora para mais doenças no organismo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, porque a pessoa demora para perceber que ela está com a diabetes e acaba tendo uma série de complicações. Pode ser, inclusive, que você ou alguém próximo tenha diabetes e você nem esteja sabendo disso. Portanto, saiba mais e aprenda a conviver bem com a doença, transformando-a em mais um motivo para cuidar da saúde. É necessário fazer essa avaliação porque os nossos hábitos alimentares têm tornado essa doença uma doença crônica. Lembrando que o especialista que maneja os casos de diabetes é o médico endocrinologista. Ele é o especialista responsável para gerir o melhor tratamento. Mas qual é a definição de diabetes? Você sabe qual é a definição de diabetes? A diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que ele produz, ou em níveis mínimos ou em níveis zerados. Mas o que é a insulina? A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose que há no nosso sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose que nós obtemos por meio dos alimentos como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, o que acontece? O organismo não fabrica essa insulina e ele não consegue utilizar a glicose adequadamente. Isso vai dar uma sobrecarga no organismo. O nível da glicose no sangue fica muito alto, que seria a famosa hiperglicemia. Porém, também pode haver picos de hipoglicemia, que é a baixa total. Então, tanto ele pode ser muito elevado, como pode ser muito baixo. E no caso da hipoglicemia, pode gerar muitos malefícios ao organismo, como, por exemplo, desmaios, chegando até um
um possível quadro, se permanecer, no caso, e agravar, que não haja um controle, que não haja uma verificação, pode chegar a ter longos períodos e dar danos nos órgãos, como nos vasos sanguíneos, nos nervos, até podendo chegar a estados comatosos. Então, o agravamento da doença por não haver o cuidado, por não haver a medicação adequada e até por excesso na alimentação contínua do açúcar ou alguns tipos de alimentos pode gerar muitos malefícios, principalmente a pessoa até chegar a um estado de coma. Mas como funciona o corpo de quem tem diabetes? Quando o aumento da quantidade de glicose no sangue no nosso organismo, para facilitar esse transporte, o corpo produz uma substância chamada insulina. Quando se tem diabetes, o corpo não produz insulina ou não produz o suficiente, ou ainda a insulina produzida não funciona adequadamente. Pode ser alto, um nível totalmente insuficiente ou um pequeno nível que não é suficiente para conseguir diminuir a glicose no sangue. E aí, quando aumenta essa quantidade de glicose no sangue, é que vai ser caracterizada como diabetes. Mas qual a diferença entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2? A principal diferença entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2 é que a tipo 1 ela é uma doença autoimune que faz com que o pâncreas pare totalmente de produzir a insulina. Já a diabetes tipo 2, ela caracteriza pela produção insuficiente de insulina. Então, há ainda essa produção da insulina, só que ela não é suficiente. O pâncreas não consegue produzir suficientemente. E aí, isso minimiza e também o organismo perde a capacidade de utilizar essa insulina produzida de forma eficiente e vai gerando danos. Então, a tipo 2 ela é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, vai desenvolvendo a médio e longo prazo, pessoas que estão acima do peso, que estão sedentárias e que os hábitos alimentares não são saudáveis. É um conjunto de coisas que faz com que isso acabe desenvolvendo a diabetes. Havia uma propensão, estava já na linha genética, mas a pessoa colaborou para que isso acabasse acontecendo. No tipo 1, o pâncreas deixa de produzir a insulina, que é responsável por controlar a quantidade de açúcar no sangue. Já o tipo 2, as células do organismo se tornam resistentes à sua ação. E aí, com o tempo, há uma queda na produção desse hormônio. Os danos são semelhantes, mas como o organismo reage é um pouco diferente. E quais vão ser os sintomas de quem tem a diabetes? No caso da diabetes tipo 2, há um aumento da sede, a boca está constantemente seca, há uma vontade frequente de fazer xixi, então faz muitas vezes, tem aquela sede louca, está sempre consumindo água, está sempre fazendo muito xixi e quanto mais xixi faz, mais sede sente. Há um cansaço frequente, então o corpo está fatigado, tem sempre com aquela sensação, dorme, levanta e já está se sentindo cansado, come, se sente cansado. Pode começar a ver uma visão turva, embaçada, não está enxergando muito bem. Começam as feridas não cicatrizarem, quando muitas feridas demora, há um formigamento nas extremidades, tanto nos pés quanto nas mãos. Infecções frequentes, como por exemplo candidíase, infecção urinária, não consegue responder, o organismo está sempre debilitado, é um alerta a se olhar. Mas e daí, como que a kombucha pode ajudar os diabéticos? Qual o método, qual é a forma que a kombucha pode ajudar os diabéticos? Todas as questões de saúde devem ser apuradas, avaliadas por um profissional de saúde, um médico ou nutricionista de sua confiança. Mas a kombucha, como sendo um alimento probiótico, o probiótico ele colabora muito com a melhora ou a prevenção do diabetes. E a kombucha o que é? É um chá fermentado, levemente adocicado, é uma cultura de micro-organismos vivos e leveduras. Uma cultura simbiótica de micro-organismos vivos e leveduras. Mas e por que alguém deveria tomar uma bebida com bactérias e leveduras? Porque a kombucha, por ser um alimento probiótico natural, fermentado, o método é através da fermentação, vai ter seres vivos e dentre esses seres vivos vão colonizar o organismo, vão fazer bem para o intestino, vão agir principalmente nos micro-organismos do intestino, colaborando inclusive com os neurônios que nós temos no intestino.
e vai fazendo uma limpeza. E eles interferem diretamente, porque a microbiota intestinal, ela tem parasitas e tem micro-organismos bons. Então, quanto mais micro-organismos bons estiverem no intestino, vão diminuir a incidência desses parasitas e vão colaborar para que haja absorção dos nutrientes. Então, um estudo feito na Universidade de Sfax, na Tunísia, apontou que a administração do chá da kombucha foi capaz até de induzir efeitos curativos em ratos diabéticos, os experimentos feitos em ratos, e em especial em funções do fígado e do rim. Esses estudos, lógico que precisam ser ministrados cada vez mais em seres humanos, para a gente certificar os potenciais e os benefícios que a bebida pode ter no organismo como um todo, para fortalecer o sistema imunológico, para desinchar, para ter um efeito diurético e, consequentemente, colaborar na diabetes. Então, quanto mais fizer esse monitoramento, essa pesquisa através da kombucha, para comprovar aquelas pesquisas que foram feitas nos ratos. E o que aconteceu no caso, na verificação dos ratos? Se percebeu que ajudou na redução da velocidade de absorção do açúcar no organismo e acabou baixando o nível glicêmico dos ratos. O estudo também mostrou que as funções do fígado e dos rins foram melhoradas, porque aquela sobrecarga do pâncreas libera e melhora a função do rim e do fígado. Uma outra pesquisa que foi feita com o chá verde mostra que o chá verde ele ajuda a reduzir os níveis do açúcar no sangue. Então, pensando quando você for fazer a tua cultura, o chá verde tem mais benefícios que o chá preto. E isso vai fazer com que os próprios polifenóis do chá verde auxiliem na resposta do pâncreas, da insulina, melhorando o bem-estar da pessoa que está com diabetes. Foram realizadas pesquisas em humanos, aproximadamente 300 mil pessoas foram acompanhadas no consumo do chá verde, que o chá verde, Camellia sinensis, é a base da kombucha. Então, se há uma resposta positiva por parte do chá verde, que no caso 18% das pessoas tiveram menos chance de desenvolver diabetes, um número de 300 mil pessoas, essas que estavam consumindo chá verde. Se a gente for pensar que para cada litro de kombucha vai ter em torno de 3 a 5 gramas de açúcar residual, porque os micro-organismos é que se alimentam do açúcar, metabolizam e devolvem o gás, o ácido acético e aquele frescor que a gente gosta das bolinhas. Então, ele também tem um efeito digestivo. Então, mesmo que no caso da kombucha é feito porque o inoculante precisa do açúcar, que são os micro-organismos que consomem esse açúcar através do chá e da água. Mas se bem metabolizado, o açúcar residual da fermentação vai ser muito benéfico. Então, quanto mais tempo deixar fermentando, menor o residual de açúcar e melhor vai ser para a pessoa que tem o diabetes. Porque sim, aí ele está consumindo algo com zero açúcar. Mas o que ocorre? Muitas pessoas, por terem receitas antigas, por ser uma cultura que foi indo de geração para geração, acabam colocando mais que 100 gramas por litro de açúcar e aí sim, o residual do açúcar vai passar de 10 gramas e isso em carboidrato para o metabolismo do diabético é muito alto. Então, quanto mais fermenta, mais devolve gás, quebra a molécula do álcool que se transforma em ácidos acéticos. E as leveduras também digerem essa sacarose, também se transformam em CO2, também se transformam em etanol e depois, consequentemente, nos ácidos, nos diversos ácidos. Então, em seguida, essas bactérias transformam o etanol em diversos ácidos benéficos, muitos ácidos. O acético é o principal, mas muitos tipos de ácido. O resultado disso é uma quantidade residual pequena de açúcar no produto final. E aí, uma kombucha tradicional de primeira fermentação propriamente, ela vai ter de 6 a 10 gramas de residual por litro. E aí, se você engarrafar e deixar mais um período de carbonatação, esse residual vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais os benefícios para os diabéticos se comprovam pelo efeito probiótico no intestino, vai limpar o intestino, repovoar a microbiota e vai facilitar, inclusive, na absorção dos medicamentos que aquela pessoa consome.
E isso vai ajudar com que modere os níveis de açúcar no sangue e que mantenham eles normais. A kombucha, ela pode ser considerada uma bebida probiótica, desde que feita com as técnicas certas, desde que você tenha um starter de qualidade, uma colônia de boa procedência, e isso vai fazer com que esses micro-organismos vivos, que são ingeridos pelo organismo, façam processos de transformação de resíduos no intestino, auxiliando a diminuir os radicais livres, por exemplo. Mas o sistema imunológico fica muito fortalecido e a resposta imune do organismo ela age muito rápido se você está com a sua microbiota equilibrada. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Estudos recentes têm comprovado isso cada vez mais. E quanto maior a biodiversidade da nossa microbiota intestinal, com a ingestão de alimentos funcionais, como os pré-bióticos, que aí vão alimentar os micro-organismos e vão melhorar a transmissão de oxigenação das células, principalmente fortalecendo e melhorando o sistema imunológico. Muitas pessoas compram comprimidos probióticos. Se você jogar no Google, a palavra vai como se fosse um medicamento, e não é. Existem alimentos que são probióticos. E aí a utilização dessa suplementação com medicamentos é possível, só que é cara. E se nós pudermos fazer essa suplementação alimentar, utilizando alimentos funcionais como, por exemplo, a kombucha, o kefir, os iogurtes naturais, vivos, nós vamos eliminar líquidos do organismo, nós vamos contribuir para o funcionamento do nosso organismo, nós vamos economizar na farmácia, não precisamos ficar comprando medicamentos. Nesse caso de suplementação, que não é um medicamento, é algo que a gente pode encontrar na natureza também. O que acontece se eu fizer a kombucha? Então, se eu fizer a kombucha, eu não vou ficar refém de bebidas prontas, eu vou diminuir o consumo de refrigerante, vou diminuir o consumo de cerveja, vou diminuir o consumo de sucos artificiais. A kombucha, inclusive, é água com gás, então ela alia essa refrescância do gás natural, que essa carbonatação é natural, torna digestivo o organismo, então também faz esse papel digestivo, e além de ter muitos benefícios por todos esses ácidos que a bebida tem e que vão trazer muito bem-estar para o nosso organismo. Então, em pequenas quantidades, dependendo da cultura, nem todos, mas é muito mais benéfico você consumir um alimento vivo do que um alimento que foi processado, fabricado por industrialização. Kombucha é uma bebida fermentada, tradicional, originária da China. Os países asiáticos têm como tradicional a utilização de bebidas fermentadas. E ela é preparada pela fermentação do chá preto ou chá verde, que é o chá Camellia sinensis, adoçado com uma cultura mista de bactérias e leveduras, que chama SCOBY, que é Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que são os micro-organismos vivos mais as leveduras que no inoculante fazem a produção de um chá fermentado levemente adocicado e ácido. Cada vez mais tem se buscado concluir, através de diversos estudos, se realmente a kombucha possui propriedades funcionais, como a recuperação ou a manutenção de peso corporal, como uma atividade anti-hiperglicêmica, entre outros benefícios, como desinchar e melhorar a microbiota intestinal. A busca é avaliar a influência do consumo da kombucha como um tratamento alternativo para amenizar ou retardar esses sintomas, que são complicações como, por exemplo, da diabetes mellitus, e identificar se essas possíveis modificações metabólicas, morfológicas e até imunológicas possam ocorrer, e esses estudos foram feitos em camundongos, avaliando a diabetes tipo 1. E aí, os resultados obtidos desses estudos realizados em camundongos, foi observado que, apesar de ter havido uma recuperação de massa corpórea próxima daquela que se tinha antes da indução de diabetes, o efeito não foi exclusivo da utilização da kombucha. Existiram outros fatores que influenciaram o controle glicêmico. Então, a kombucha foi um facilitador, foi algo que foi complementar para que tenha realmente esse controle no caso dos camundongos. A influência no controle glicêmico tenha sido maior nos camundongos normoglicêmicos que nos diabéticos, e acredita-se que a administração por um período prolongado pudesse indicar melhores resultados,
uma vez que essas avaliações histológicas e morfométricas do intestino demonstraram resultados satisfatórios, principalmente no aumento da superfície de mucosa e muito da diminuição das inflamações, então a infiltração dos inflamatórios, favorecendo a modulação imunológica, que aí sim ajuda na resposta da insulina. Logo, considera-se necessário a realização de mais trabalhos para a comprovação dessa capacidade funcional da kombucha, para que haja uma elucidação da eficácia enquanto um tratamento exclusivo ou até mesmo complementar do diabetes. E isso é necessário cada vez mais realizar em humanos, porque as funções da microbiota já descritas na literatura, elas destacam-se muitos. E a integridade da barreira intestinal viabiliza essa homeostase metabólica, além de fortalecer o sistema imunológico do hospedeiro, protegendo contra doenças infecciosas, intercorrentes inclusive em razão do diabetes, que acabam tendo um agravamento. Dito tudo isso, as doenças metabólicas tiveram ampliadas as suas possibilidades de tratamento, como por exemplo, por meio da modificação da microbiota no diabetes mellitus, que é chamada de DM. Essa modificação pode ocorrer por meio do uso dos probióticos, que por definição são micro-organismos que, quando consumidos em quantidades adequadas, exercem um efeito benéfico sobre a saúde e o bem-estar do hospedeiro que está recebendo esses micro-organismos. Então, pode ser a kombucha, pode ser o kefir, pode ser um iogurte vivo, que trazem esses benefícios, esses micro-organismos para a microbiota intestinal, causando uma série de benefícios. Estudos experimentais mostram os possíveis efeitos benéficos do uso de probióticos na prevenção e no tratamento da DM. Cada vez mais estudos experimentais comprovam os possíveis efeitos benéficos dos alimentos probióticos na prevenção e no tratamento da DM, possivelmente por meio dessa modulação da microbiota intestinal, que acaba tendo uma resposta imune e bem como outros mecanismos que melhoram a evolução da insulina. Todavia, a verificação da eficácia do uso dos probióticos no controle glicêmico de indivíduos diabéticos é muito complexa, devido a fatores que influenciam tanto a microbiota intestinal, como o uso de fármacos, a composição corporal, o balanço energético, a alimentação, a metabolização dos carboidratos, a secreção da insulina e outros hormônios que envolvem o intestino. E esses são estudos feitos por Bezerra em 2016. Então, são estudos muito recentes que estão sendo feitos essa avaliação de grandes populações para poder chegar a alguma conclusão. E diante da importância de se prevenir essas complicações crônicas, muitas vezes associadas à DM, e também a necessidade de fortalecer estratégias terapêuticas como alternativas, sempre com o intuito de beneficiar o paciente diabético, favorecendo uma sobrevida, favorecendo um controle de peso, favorecendo que a glicemia melhore. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a influência do consumo da kombucha como tratamento alternativo, tanto para amenizar quanto para retardar os sintomas e as complicações da diabetes mellitus, e identificar as modificações metabólicas, morfológicas e imunológicas ocorridas em camundongos com o diabetes tipo 1. Os termos insulino-dependente e não insulino-dependente, eles eram anteriormente atribuídos a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, mas eles não são mais utilizados, esses termos, eles caíram em desuso, tornando agora a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes hoje é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade e há uma elevada prevalência populacional, um alto custo no tratamento de saúde e sérias consequências. Pesquisas hoje indicam que aproximadamente 7% da população brasileira desenvolve algum tipo de diabetes, o que seria aproximadamente 13 milhões de pessoas hoje. A classificação da DM inclui tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, e também existem as diabetes gestacionais e outros tipos específicos, mas a mais comum é a tipo 1 e a tipo 2. A diabetes tipo 1, ela representa aproximadamente de 5 a 10% dessa população,
Então, dos 13 milhões, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas hoje têm a diabetes tipo 1. Ela acomete com muito mais frequência as crianças e os adolescentes e ela é caracterizada pela destruição das células beta do pâncreas, causando deficiência absoluta na produção da insulina. Isso torna com que a pessoa que possui a diabetes tipo 1, ela seja dependente de insulina exógena. Ela ainda pode ser o resultado de um processo autoimune ou de causa desconhecida. E aí o termo médico é utilizado como idiopática. Já o diabetes tipo 2, ele é a maioria dessa população, então entre 90% a 95%, representaria hoje mais de 10 milhões de pessoas e frequentemente ele acomete mais adultos. Essa é a geral, e aí é aquela diabetes que se desenvolve após os 40 anos e supostamente seria considerada genética. Aí que entra muito mais a alimentação para fazer essa prevenção. E ela é caracterizada por falhas na secreção e ação da insulina e, em geral, se apresentam como uma ocorrência de hiperglicemia. Acaba subindo muito a glicemia. Também pode haver um predomínio de um deles. Nem sempre a pessoa que possui a doença torna-se dependente de insulina exógena. Então, sempre há essa impressão de que o portador de diabetes precisa fazer a aplicação de algum tipo de insulina. E isso não é uma regra. Então, o tratamento básico e controle da doença consistem primordialmente na mudança do estilo de vida. Vai ter que adotar uma alimentação saudável, prática de atividade física regular, além do uso de algum tipo de medicação. Não necessariamente, não obrigatoriamente o uso da insulina. Sempre o médico vai avaliar a necessidade e esse médico especialista é o endocrinologista. Esse é o médico indicado para tratar a diabetes. Sempre um nutricionista é muito benéfico para fazer a avaliação e verificar o melhor conjunto dessa alimentação. A necessidade de engajamento no tratamento, a necessidade no sentido de mudar comportamentos, usualmente realizados nas atividades da vida diária. A pessoa precisa passar por uma readequação, tanto na alimentação quanto na questão dos exercícios, trazer uma prática de exercício também. E essa relação entre os fermentados tradicionais e os alimentos funcionais, a gastronomia sempre expressou uma identidade cultural de um povo. Então isso significa que ela tem o poder de conectar o mundo. O alimento consegue conectar o mundo subjetivo ao mundo social e vai refletir um sentimento de pertencimento, como que o indivíduo fazendo parte de um espaço cultural de onde ele reside. E isso tudo envolve um conjunto de saberes, fazeres específicos chamados de conhecimentos tradicionais, que são transmitidos de geração em geração, tornando-se um patrimônio daquela cultura. As ferramentas técnicas de preparação, os ingredientes e as formas do consumo dos alimentos fornecem informações valiosas sobre uma comunidade. Você pode avaliar muito como essa comunidade se desenvolve e cresce muito olhando para aquilo que ela se alimenta. E já abrangem significados de realidade atual e histórica, formando conexões com a construção étnica dos indivíduos. O alimento é poder, ele pode ser um poder na sua família, pode ser um poder local e pode transformar a sociedade. Se você acha que esse conteúdo tem sentido para você, curta, compartilhe